Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vamos falar sobre mais um padrão de projeto, né? Vamos falar sobre o Bridge, né? Que seria ponte, traduzindo para o português. E bem, esse padrão de projeto, o Design Pattern, né? É um padrão de projeto estrutural, assim como o Adapter que nós já vimos anteriormente, tá? E bom, em que contexto ele se aplica, né? Para que ele serve? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina, tá, que a gente vai ter uma situação em que a gente tem quadrado, círculo, tá? Nós temos essas duas formas. Só que além das formas, nós também temos as cores, né? Azul, vermelho, por exemplo. Então eu vou ter a classe aqui Square, certo? Vou ter a classe Circle, tá? Só que aí, além de ter o próprio quadrado e o próprio círculo, eu vou ter as cores. Então eu vou ter o Blue Square, né, que seria o quadrado azul. Vou ter o Red Square, que é o quadrado vermelho. E aí, da mesma forma, vou ter o Blue Circle e o Red Circle. Então eu tenho aí cada classe para combinação de características, de funcionalidades, né? Bom, na prática a gente já pode ver aqui um problema. Se eu for, por exemplo, adicionar uma terceira cor, por exemplo, um verde, eu vou ter que criar aqui uma classe de novo chamada de Green Square. E eu também vou ter que fazer uma classe de novo aqui também para o Circle, né? Botar o Green Circle. E se eu quiser agora adicionar um triângulo, vou ter que criar três classes novas, né? O do azul, do vermelho e do verde e assim por diante. Ou seja, para cada característica, né, que eu quiser, né, incrementar aqui, eu vou ter que aumentar uma classe, tá? Ou até mais, né, dependendo do que seja. E isso torna muito complexo, né, a gente fazer manutenção, porque eu vou ter várias classes similares, né, mudando apenas ali alguns detalhezinhos em relação a como executar algumas operações. E também vai ser muito complexo se eu quiser, por exemplo, adicionar uma funcionalidade nova, tá? Em termos do cliente, né, o código do cliente que vai interagir com essas classes também fica muito complexo. Vai ter muitas classes para ele importar, para ele interagir, então fica muito complexo, né, lidar com esse tipo de coisa. Então, qual é a ideia, tá? Ao invés da gente ter essa ruma de classe, é a gente ter a seguinte situação. Eu vou ter a classe Shape, tá? Vou ter a classe Color. Então, você está vendo que eu vou ter uma classe representando cada característica, né? O Shape e a Color, tá? E aí a gente vai ter as classes, né? Blue, Red e a classe Green, né? Por exemplo. E aí a gente vai ter a classe Square e a classe Circle. E aí o que é que acontece? O Square e o Cycle, tá? Eu vou até botar aqui para ficar renderizando aqui do lado para a gente ver na prática, né? A classe Square e Cycle vão herdar de Shape, tá? Então, o Shape aqui vai ter uma relação de herança com o Cycle, tá? Exatamente assim. E com o Square, tá? Então, Cycle e Square vão herdar, tá, de Shape, certo? Então, por mais que eu tenha, né, entidades diferentes, eu vou sempre ter elas seguindo um padrão, que é o que está definido aqui no Shape, tá? E aí, a gente vai ter essa mesma ideia com o Color, né? Color vai ter aqui uma relação de herança com o Red, Blue e Green, tá? Então, Green e Blue. Então aqui a gente vai ter a mesma ideia, né? Vou ter entidades diferentes, mas todas elas vão estar herdando de um mesmo ponto, que é o color, tá? Então nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? Em vez de eu ter explicitamente as classes com as combinações de shape e color, eu simplesmente utilizo as relações, né, de classes, né, nesse padrão de projeto para justamente trabalhar com essas combinações e ter uma maior flexibilidade e facilidade de manutenção. Porque não vai ser o Square que vai interagir diretamente com cada cor, e sim uma relação entre o Shape com o Color, tá? Se a gente parar para pensar, né, o Color é uma informação que está relacionada com o Shape. Então, o Shape depende de Color, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse formato. Shape depende de Color, tá?
Então, nesse caso, é uma relação de composição, tá? O shape ele vai ter lá um atributo, né, que vai ser o color, que é justamente essa classe, tá? E aí, a partir desse atributo, dentro do shape, eu posso interagir com os outros métodos que são existentes aqui no blue, no red e no green, tá? Essa é a ideia bem por cima, tá, geral, desse padrão de projeto, tá? Só que a gente vai ver agora uma implementação na prática de como é que ele funciona, tá? Mas na prática é isso, eu tenho um ponto central, né, que vai ser ali para interagir, né, que o cliente vai operar, só que além dele eu tenho características complementares, né, eu tenho ali uma multifuncionalidade, uma multiplataforma, e eu preciso de alguma forma facilitar a manutenção disso, a implementação de funcionalidades, implementação de coisas novas. Vai ficar ainda mais claro agora quando eu mostrar o exemplo prático. Bom, eu sei que aqui tem bastante coisa, tá? Muitas informações, mas vamos lá, vou explicar para vocês o contexto. Digamos que eu tenho uma empresa, tá? E eu tenho um repositório central de dados, que pode ser, por exemplo, um sistema de arquivos, tá? E aí eu tenho que coletar dados de vários locais, transformar eles para um dicionário, um formato JSON e carregar nesse repositório central, tá? E aí eu coleto dados de diferentes formas. Eu pego dados de banco de dados, eu pego dados de páginas web, eu pego dados de APIs públicas e APIs privadas, né? Eu pego dados de uma pasta de um Google Drive, né, que seriam ali, por exemplo, vários arquivos CSV ou de Excel, né, enfim. Então, eu coleto dados de diferentes formas, tá? Eu tenho uma atividade comum, uma atividade central, que é o quê? Fazer o processo de ETL, que é o quê? Eu vou coletar os dados de uma fonte, transformar eles e carregar em outra. Eu vou fazer isso no repositório central. Só que a forma que eu vou extrair, que eu vou transformar e que eu vou carregar, depende do tipo de ingestão de dados que eu vou fazer, que está atrelado à fonte, né? Se eu for fazer a ingestão de dados, que é basicamente pegar os dados de um local, né, e transportar para o repositório central, né? Se eu fizer essa ingestão de uma página web, é um processo diferente, né? Como eu vou extrair, transformar e carregar. O mesmo se for uma pasta de um Google Drive, o mesmo se for um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional, uma API pública, uma API privada. Então, dependendo do processo de ingestão de dados, eu vou ter a execução dessa operação de maneira diferente. Mas aí digamos que a gente quer facilitar o nosso processo de manutenção em relação a esse processo de ETL, tá? Então aqui eu tenho o código do cliente, como vocês podem ver, tá? E lá no código do cliente ele vai criar, instanciar um ETL remote, tá? Eu chamei de remote para ser como, por exemplo, o cara que vai controlar esse processo de ETL, tá? E lá ele vai ter uma função, por exemplo, de ingest data, tá? Essa função de ingest data, tá? Além dela, né, o ETL remote, né, eu vou até escrever aqui, ele vai ter um atributo, tá? Que vai ser justamente o data ingestion, né? Então, quando eu instanciar o ETL, eu vou justamente dizer qual é o processo de ingestão que eu vou fazer, tá? E aí, basicamente, quando eu chamar esse processo ingest data, ele vai interagir com esse data ingestion, né? Esse objeto, tá? Isso aqui é justamente relacionado com essa relação de composição entre o data ingestion e o ETL remote. Então, tem uma relação de composição entre essa classe e essa interface, tá? E lembra, interface eu não vou implementar, eu vou apenas dizer as assinaturas dos meus métodos, né? Todos os meus métodos são abstratos, a minha classe também é abstrata, isso é a definição de interface, tá? Então, esse data ingestion serve apenas para a gente, de maneira central, fazer essa comunicação entre o controle de ETL e justamente o processo, né? Cada etapa ali de uma ingestão de dados, tá? No caso, as execuções específicas, né, que aí é a parte técnica, né, eu vou fazer de um web scraping, eu vou coletar de uma página do Google Drive, eu vou criar uma classe que vai representar cada processo desse sentido, né, e elas vão ter uma herança, né, elas vão herdar aqui do data ingestion, então elas vão ser obrigadas, né, como elas estão herdando aqui dessa interface, elas vão ter que implementar o extract data, transform data e o load data. Só que eu consigo ter uma facilidade aqui de interação, porque para eu adicionar uma nova entidade, por exemplo, agora a gente vai coletar dados de uma outra API que não tem nada com isso parecido. Beleza, é só criar uma classe, estabelecer essa relação de herança, implementar os métodos da forma que tem que ser e pronto, eu já consigo utilizá-la aqui no código do cliente, utilizando o ETL remote, justamente devido a essa lógica aqui de composição entre essa classe e essa interface e justamente as relações de herança com essa interface, tá?
Outra coisa legal do Bridge, como eu comentei, ele facilita se você quiser adicionar funcionalidades, né? Digamos que esse código aqui já foi desenvolvido há muito tempo e por algum motivo, além de fazer o processo de ingestão, a gente quer aproveitar e além de fazer o processo de ingestão dos dados, a gente extrair o CSV, né? Exportar o CSV, tá? Ou seja, em vez de pegar só o JSON que vai para o repositório central, eu quero que esse JSON seja convertido, né, para um arquivo CSV que vai para outro lugar. Vamos supor isso. Bom, eu posso simplesmente criar uma nova classe, né, com essa nova funcionalidade, por exemplo, Export Files, tá? Que vai herdar de ETL Remote, tá? Então ela consegue interagir novamente com esse Data Ingestion e aí basta eu trabalhar aqui dentro com as funções, né, das novas funcionalidades. Então eu consigo, de forma centralizada, interagir com o Data Ingestion, tá? Que, por consequência, eu me referencio a Web Scraping Page 1 ou Google Drive Folder, né? As entidades aí que são especificamente como vai ser o processo de ingestão, tá? Então isso facilita muito a manutenção e o uso do código também, porque eu me comunico num ponto central, fica muito mais fácil de eu incorporar funcionalidades, como também adicionar novas entidades, como também remover as entidades, né? Caso alguma caia em desuso e a gente decida remover ela, tá? Bom, espero que tenha dado para entender. Vamos agora implementar isso, que eu acredito que se não deu para entender agora, vai ficar mais claro ainda depois da implementação. Então, vamos aqui, né? Deixa eu fechar essas abas, vamos para o código Python. E aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer um import, né, da biblioteca ABC, vou ter que importar o ABC e o Abstract Method por causa da interface, tá? Que a gente vai ter que criar. E aí a gente vai criar justamente aqui o ETL Remote, tá? Classe ETL Remote, por enquanto vou dar um PES aqui nela e vamos criar a classe de Data Ingestion, tá? Essa aqui, que é a que a gente está declarando como classe, né? Mas agora a gente vai transformar ela em uma interface. No caso eu vou colocar para ela herdar do ABC, que é uma classe abstrata, tá? E aqui eu vou utilizar o Abstract Method para criar os métodos abstratos. Então, aqui a gente vai criar o extract data, que vai ser um método de instância, tá? Como é interface, a gente não precisa criar corpo, a ideia é só ser os métodos, as suas assinaturas, tá? A gente também vai ter o transform, só que aqui eu tenho que botar aqui, eu vou utilizar os métodos abstratos, né? Então, abstract method aqui, abstract method aqui, e Abstract Method aqui também, tá? Então pronto, declarei minha interface, tá? Bom, aqui no ETL Remote a gente vai definir o init, certo? E aqui dentro eu vou ter justamente um objeto de Data Ingestion, tá? Um objeto não, perdão, um atributo. Aqui o cara, quando for criar o ETL Remote, ele tem que passar justamente qual a ingestão que ele deseja fazer, tá? E aí aqui eu simplesmente passo como parâmetro. Aqui a gente coloca uma anotação, né, para a tipagem desse cara aqui ser uma Data Ingestion, tá? Pronto, perfeito, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o ingest data, tá? E aí o ingest data, o que é que ele vai fazer, tá? Que já é a execução em si, né? Ele vai acessar o data ingestion, tá? Vai fazer a extração, tá? Então, ele vai fazer essa extração aqui dos dados, tá? Vamos colocar aqui que ele vai retornar isso num data, tá? Bem simples, tá, pessoal? Só pra gente, né, implementar aqui mais rápido, tá? E aí ele vai também fazer a transformação desse dado, tá? Então ele vai fazer esse mesmo processo, só que ele vai usar o transform data aqui, em vez do extract, né, transform data, e no final ele vai pegar o data e vai de novo aplicar o load data, tá? Vamos sempre fazer assim, tá? Vou só alterar o nome aqui das variáveis, né, para não ficar, né, meio esquisito isso, né? E aqui eu vou colocar para ele ir printando esses retornos, tá? Só para a gente ver isso na prática. Então, ele vai printar aqui o data transformed e por fim aqui o dado carregado, né? Data loaded. Pronto. Fazer assim. Show de bola. Então aqui, quando o cliente for querer fazer uma operação de ETL, ele vai instanciar essa classe e vai utilizar o ingest data de acordo com a ingestão que ele deseja fazer naquele momento, tá? E aí vamos criar agora o nosso processo os tipos de ingestão de dados que tem disponíveis, né? Vamos criar aqui a classe
web scraping, tá? Page 1. E essa classe aqui, ela vai herdar, tá? Essa parte importante, ó, do data ingestion. Uma vez que ela herdou dessa interface, o desenvolvedor, o engenheiro, enfim, ele é obrigado a implementar o extract data, o transform data e o load data, de acordo com o que está aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou copiar isso aqui tudo logo, tá? A gente só vai tirar esses abstract methods aqui, porque não precisa. A gente não está falando mais da interface. E aí aqui a gente vai colocar, né? Bom, para simplificar a minha vida, eu vou só retornar uma string, né? Então, extraindo dados da página web. Aí aqui a gente pode colocar também um outro return aqui no transform, né? Que é transformando dados da página web. E o load data aqui carregando dados da página web. Claro que numa aplicação real, né, o extract, enfim, você de fato ia acessar uma página web, ia acessar o HTML, o CSS, ia coletando as informações, né, e o transform você ia pegar provavelmente o dicionário que ia ser gerado disso, ia organizar de um jeito que fosse o ideal e meio que deixar bonitinho, e o loadeira ia fazer o envio, né. Mas aqui, para simplificar, vamos retornar apenas umas strings, tá? Vou criar também uma outra classe, que é simplesmente, né, vai ser a de Google Drive Folder. Aí eu vou ter a extração, transformação e carregamento. É que eu só vou alterar, né, em vez de página web, vou colocar Google Drive, da pasta do Google Drive. Pronto. E aí, no código do cliente, tá? Para isso eu vou criar uma classe aqui chamada Client Code, tá? E aqui dentro eu vou definir um método main, tá? E aí, simplesmente, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar aqui uma classe, tá? Um objeto de data ingestion, né? Então, digamos que eu queira fazer do Google Drive, por exemplo, né? Google Drive recebe Google Drive Folder, tá? Tranquilo. E aí eu vou criar agora o ETL, tá? O objeto ETL, que vai ser justamente o ETL Remote. E aqui dentro eu vou ter que passar o data ingestion, que nesse caso é o Google Drive. E aí eu vou fazer etl.ingestData, tá? Pronto. É isso que eu preciso fazer. Eu quero alterar a ingestão. Basta, né, em vez de ser o Google Drive Folder, eu quero que seja do Web Scrape Page. Basta eu alterar essa classe aqui, tá? Colocar outro objeto, tá? Eu vou ter agora um processo que vai se comunicar com a API. Basta eu fazer essa mesma ideia. Crio a classe, herdando do data ingestion, implemento os métodos como tem que ser, né? A interação. E aí fica muito mais fácil de eu interagir. Bom, vou rodar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Client Code, né? Vou instanciar aqui ele. Client Code. E aí vamos colocar aqui para ele executar a main, tá? Deixa eu só colocar aqui que o self, né? Senão ele não vai executar, provavelmente. Vamos rodar. E, ó, se você perceber, ele printou aqui, ó. Extraindo dados da pasta do Google Drive, transformando dados da pasta do Google Drive e carregando dados da pasta do Google Drive. Beleza. Se eu, por algum motivo, quiser agora usar o do Web Scraping, né? Basta eu alterar aqui o objeto, né? Eu criar outro objeto, enfim, e passar aqui dentro, tá? Se eu salvar isso aqui e rodar, vocês já vão ver que agora, ó, ele está extraindo dados da página web, transformando dados da página web, carregando dados da página web. Então fica muito mais fácil eu desacoplar e acoplar, sabe? Mudar em relação à ingestão de dados aqui que eu estou trabalhando em questão, tá? Que eu vou chamar de Export Files. E essa classe, ela vai herdar do ETL Remote, né? Ou seja, eu vou ter tanto esse ingest data, como eu também vou ter esse atributo data ingestion. E aí aqui eu vou criar justamente um método que vai ser export CSV. E aqui simplesmente eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar data, recebe, self, data ingestion, extract data. Então aqui eu vou coletar os dados, né? E aí eu vou simplesmente printar, né? Aqui o data. E aqui logo depois, né? Eu vou printar exportando, na verdade, né? Dados para um arquivo CSV. Aí no código do cliente, se eu quiser, por exemplo, fazer uma exportação, né, nesse sentido, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, Export Files, tá? Simplesmente aqui eu vou ter que passar um Data Ingestion aqui, né? Então eu vou passar aqui esse mesmo Google Drive, tá?
export file. E aí aqui a gente simplesmente faz um export file.export CSV. Vamos rodar isso aqui. Ó, extraindo dados da página web, né? E exportando dados para um arquivo CSV. Então vocês podem perceber que ficou muito fácil de adicionar uma funcionalidade, tá? Justamente utilizando essa ideia de eu ter uma herança com o ETL Remote, que é a minha classe central, tá? Então fica muito mais fácil de eu adicionar funcionalidades, né, sem ter que sair mexendo, né? Você percebe que eu não precisei sair mexendo aqui no Web Scraping Page, nem no Google Drive Folder. Eu também não precisei mexer diretamente na interface, né, aqui de Data Ingestion, tá? Eu meio que fui respeitando aqui uma organização, né, e o significado aí de cada entidade aqui das minhas classes e interfaces, tá, no geral. Bom, é isso, né? Eu espero que tenha dado para compreender em relação a como implementa e como é que funciona o Bridged, tá? É um padrão de projeto muito interessante que justamente trabalha com essa ideia. Imagina que você tem uma aplicação, tá? E você tem uma multiplataforma, várias coisas, né, que essa aplicação depende, né? Por exemplo, uma aplicação ela pode rodar em Windows, Linux, Mac, por exemplo. E aí você tem um framework multiplataforma. O Bridged, ele fica justamente entre o aplicativo, tá? E justamente esse framework de multiplataforma. E aí permite que a gente tenha essa maior facilidade, né, de adaptar o nosso projeto em relação a diferentes realidades, né? Diferentes aí plataformas, tá? Situações no geral. E se você perguntar, Yuri, dessas classes, o que é que representa o Bridged? É justamente essa classe ETL Remote fazendo composição, né, com a interface Data Ingestion, tá? Então essa relação de uma classe fazendo composição com uma interface, essa interface justamente controla em relação às principais funcionalidades dessas plataformas, no caso, pelo menos as assinaturas, né? É justamente o que o Bridged prega, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha dado para compreender. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E também vou estar deixando referências aí para quem tiver mais interesse em se aprofundar em relação a esse Design Partner. Forte abraço e até a próxima aula.